Gente, hoje nós vamos falar de duas deusas, então, que sempre são as mais esperadas, assim. Acho que é porque São, eu deixo elas são. pro final. Sempre, né, aquelas Aham. que ficam pro final, às vezes a gente. Todas são interessantes, né? Mas a gente quer aquelas do final. É. Nós fizemos, então, uma programação de 3 lives, né? E esta é a última, então, desta série. Então, ficamos para hoje conversar sobre Hera e Afrodite. Já vimos Uhum, Deméter e Perséfone e Ártemis e Atenas, né? E uhum. a Este, E então, eu Perséfone? comentei lá no Ártemis e Atenas e Deméter e Perséfone, né? Ah, tá. Que vimos Tá. anterior. E Uhum, comentei que a Este, então, a gente não faria, pois é uma dos arquétipos que menos tem conflitos de ego, assim, né? Então, a Hera é o arquétipo, né, na nossa psique, que rege o casamento, né, o matrimônio e o compromisso, né, é a deusa do casamento, do compromisso. Então, graças a ela, esse arquétipo, se mantém, assim, uhum, os casamentos da uhum. forma tradicional, convencional, hoje em dia ainda, né? Antigamente a gente via muito, assim, passava por uma igreja, né, nos finais de semana, sempre tinha um casamento acontecendo e às vezes, né, era fila de noivas, assim, porque eram um atrás do outro muitos casamentos marcados. Hoje em dia é raro a gente ver, né? Uhum. E, de fato, assim, é uma imagem muito bonita, né? Aquela noiva, aquele vestidão. É, no entanto, o que vem relacionado aí, né? Que o que a gente vê acontecer às vezes, né? Muitas mulheres dentro dos casamentos, Uhum. principalmente hoje em dia que a gente que é mais revelado, assim, né? Essas questões de violência Uhum. doméstica, né? E então muitas mulheres acabaram vestindo outros arquétipos, né? Porque presenciaram ou escutaram, né? Imagino que todo mundo tenha, né, um outro caso aí para relatar porque a violência, né, ela não necessariamente seja uma violência apenas somente física, né? Às vezes são violências Sim, verbais, é, enfim, vários tipos de abuso. é. E às vezes as mulheres se permitem, sabe, ficar numa relação abusiva porque tem esse Uhum. arquétipo muito forte na psique dela. Ela Uhum. sonha, né, com a realização desse casamento almejado na cabecinha Uhum. dela. Ela tem um sonho. Isso é a coisa mais preciosa. E para uma mulher era ter passado por este rito, né? A gente sempre traz isso no curso. É a data mais importante da vida dela, que ela se lembra, assim, a mulher que tem esse arquétipo mais latente, sabe, a data do casamento, né? Uhum. E a gente antigamente talvez a gente falava mais nisso assim, né? Deus o livre esquecer a data do casamento da mãe, a data do casamento da avó, era algo celebrado, né? Era, Numa era um festa acontecimento, né? Era um da acontecimento para toda a família. família. E essas mulheres, E, elas faziam aqueles enxovais, né? Idealizando aquele casamento. E a gente pode dizer, Ana, que uma mulher era, né, que tem esse arquétipo forte, ela vai fazer de tudo para sustentar esse casamento? sim, ela vai fazer de Hum, tudo possível, né, para manter. Ela é, ela é a última que vai desistir, né? hum, Se desistir, aham, muitas não desistem, acabam se sujeitando, né, a, a, a viver uma relação de amargura, porque elas vão hum, ficando amarguradas, né? E uhum, aí tem as sombras do arquétipo, né? Da era,
que é o ciúme, a possessividade, a vingança, a Uhum. amargura, a reclamação, a rabugice, sabe? Claro, porque ela está ferida, Uhum. né? Normalmente, se ela está expressando tudo isso, é porque há uma ferida aí em relação a esse casamento. Falando que às vezes os filhos, né, de um relacionamento onde há uma mãe era, eles às vezes não têm a ideia, assim, não têm noção, né, do que talvez esteja realmente acontecendo nessa Uhum. relação. Uhum. Então, às vezes, há há um conflito, há uma crise, há uma mulher sofrendo algo ali, e às vezes Uhum. as crianças, os filhos não sabem, né? Tem uma visão do pai, ok, Uhum. né? Talvez seja um bom pai, porque também tem a característica, as características dos Zeus, né? Porque às Uhum. vezes o comum é um arquétipo feminino se atrair pelo complemento do arquétipo masculino, né? Uhum. Então é possível que a Hera vá se atrair por um Zeus, né? E aí tem também a sombra desse arquétipo, né? Do Uhum. Zeus. Mas assim, ele é um provedor, né? Ele teve muitos filhos, então e ele, enfim, alguns filhos ele privilegiou, outros não, né? Então conhecer também a mitologia, assim, dos arquétipos masculinos é legal, porque você vai É legal. entendendo a dinâmica das relações. Verdade. É. Então, às vezes os filhos sabem, às vezes os filhos não sabem, né? Mas às vezes acontece isso, assim, num casamento de agressões, né? Verbais, às vezes físicas. E aí as crianças crescem naquele meio, assistindo aquele tipo de relacionamento. O que acontece que depois, como essa é a referência que eles têm, ou vai reproduzir o mesmo tipo de relação, Uhum. ou a mulher, né, a filha, a mulher, vai vestir um arquétipo completamente oposto a este, porque não quer passar pelo que a mãe passou, pelo que ela Uhum. assistiu a tia passar, que às vezes a gente tem uma tia muito querida, que a gente ama muito e vê sofrer numa Uhum. relação. E Uhum. aquela era uma referência de feminino para você, e aí você entende que não, você precisa vestir outro arquétipo até para protegê-la, para proteger outras mulheres como ela, outras Uhum. mulheres que você ama, as amigas, né? E Então pode aí ter vem e pode ter a arte. dificuldade, inclusive, de não se relacionar por medo de repetir esse padrão. Então, aí vem a Artemis, né, que eu estava falando. Normalmente Uhum. ela emerge, né, para proteger e defender as mulheres, e ela se Uhum. volta contra o masculino. Hum. Então, por isso que ela tem assim, mas é comum, porque como a gente não é só uma, né? Nós temos Isso. todas. Então, É. existe um desejo de você de se relacionar, de se comprometer com alguém, de estar numa relação, mas também tem uma memória aí, né, Uhum. que não te deixa se entregar numa relação, porque você Uhum. tem medo, entendeu? Então, antes que me façam sofrer, como eu vi outras mulheres sofrerem, Uhum. eu encerro essa relação, ou eu saio, ou eu faço sofrer. Né? Isso é uma Uhum. característica da arte, ela não sofre, ela faz o outro sofrer. Uhum. Então tem aí também essa, eu comentei lá na live da Artemis, né? Tem às vezes muito velado assim, uma vingança, né? Ali Do contra o masculino. masculino, contra o Ah. masculino. E a Hera, ela também tem essa característica vingativa, só que a vingança dela é sempre contra a mulher. Olha que interessante. Ah, sim. Se voltar contra a mulher, Zeus pode né? tudo. Que causou. Hã? O Zeus, ele pode tudo, né? Não, não É. foi Zeus que foi lá e se É, transformou numa nuvem, se transformou num cisne. Não, foi a mulher que seduziu ele. É. ela vai sempre enxergar aí uma Afrodite Uhum. provocativa, alguém que veio e interferiu, né, no Uhum. casamento, que seduziu, que provocou. Então ela tem um conflito aí normalmente com as Afrodites, né? Uhum. E aí a gente observa isso sim, que às vezes é uma mulher que tem dificuldade com a sua própria Afrodite, Uhum. né?
foi criada, enfim, educada numa família, às vezes, muito rígida, né? É. Opressora, ou tradicional, convencional, enfim, que tinha aqueles modelos de mulher para casar e aqueles modelos de mulher, né, para se divertir, sabe? Uhum. Então, são, não pode ser na mesma, né? Uhum. Então, tem esse feminino fragmentado, e a solução seria trazer a Afrodite, né, Uhum. para integração, assim, trazer para essa para a vida dela, né? Não é só para a relação do casal, mas para a vida dela, isso faria muito bem para ela. Mas às vezes Uhum. há uma dificuldade por uma série de tabus, de preconceito, né? De coisas que se falavam de uma mulher arquetipicamente Afrodite, porque a gente está falando de um arquétipo, mas a sexualidade, né? A beleza, a criatividade, a espontaneidade da Afrodite, isso é natural do ser humano. Não Agora, é só como a gente sexual, foi, não, e como só que a né? gente foi, né, sendo podado, reprimido, moldado, né? Você tem Uhum. que ser assim, não pode ser assado. Isso não cabe, a sociedade não aceita, sabe? Várias Uhum. regras, né? Crenças E limitantes. aí, é isso, as crenças Muitas limitantes. crenças. Muitas crenças. E aí você vai tendo, você pensa que tem que escolher ser uma ou outra, né? E às vezes essa é a grande questão, assim, né? Que que gera assim os conflitos, as brigas, as dificuldades numa relação, porque às vezes Uhum. está faltando algo ali, né? Uhum. Eu imagino assim que num relacionamento ninguém erra sozinho, né? A não ser que haja Claro aí que não. uma É. doença, né? Uma patologia É, que a da pessoa não parte de um ou entenda, né? outro, Uhum. ok. Agora tem coisas que acontecem, né? Que é numa relação que é por a falta de diálogo, de ambos se ajudarem, né? É. A ir além, às vezes, dos tabus e das normas, né? Convencionais, assim, porque a Afrodite É. ela é esse aspecto, assim, subversivo, né? Ela vai além, Dessa né? característica, É, né? ela vai Desse além. então. E assim, ó, eu estava conversando antes de tu entrar que a mitologia grega, esses mitos, né, Afrodite, Zeus, eles já estão no nosso dia a dia, no nosso inconsciente coletivo, né? Mas aí as pessoas têm uma falsa ideia da Afrodite, porque a grosso modo foi apresentado uma Afrodite com pouca roupa, seduzindo, né? Uma deusa da beleza e que seduz e que é uma deusa do sexo e da beleza, né? E ela não é só isso, né? Estudando o E a arquétipo, mitologia estudando. trouxe ela, assim, né? Uhum, Poemas, os mitos, assim, né? Mostrando as muitas relações que ela tinha, e realmente uhum, não é do interesse dela casar, se comprometer, ficar presa a um relacionamento. Ela gosta da liberdade, assim como a Artemis, né? uhum, Até porque essa liberdade traz mais liberdade para ela experienciar, para ela criar, né? uhum. Não que ela não vá se relacionar, sabe? Não que ela não vá assumir um compromisso, porque aí a grande sacada é essa, é tu unir todas elas em você, né? Exato. Mas se a gente for falar Uhum. só de Afrodite, né? O que mostra dela na mitologia é esse arquétipo, né? A deusa É. da arte, da beleza, do amor. Ela Uhum, inspira isso nos relacionamentos, em qualquer tipo de relacionamentos, né? Seja uhum, amigável, seja relacionamentos sociais, seja de casal. Só que ela também traz criatividade para essa relação e às vezes ela propõe sim uma relação não monogâmica. E uhum. aí isso numa sociedade, né, Exato. de uma Né? época anterior à nossa, imagina, isso era demais, era absurdo. Então ela era mal vista. Ou seja, a mulher não poderia ser monogâmica, né? Isso numa sociedade machista, patriarcal, né? Que eu acho que ainda existe,
a mulher ela não pode ser monogâmica, mas e aí a gente vai para outras culturas, tem culturas que os homens eles podem ter 3, 4, 5 mulheres, né? Então, e aí sempre, muitas vezes a Afrodite, ela também já foi vista como a puta, porque tem várias relações, como uma mulher, se uma mulher tem 2, 3 amantes, né? Mesmo ela não estando casada, ela é uma puta. Ela tem que se relacionar apenas com, A né? Era sempre vai ver ela assim. Uhum, Ela vai julgar, ela vai punir, ela vai excluir mulheres livres, mulheres autênticas, né? Mulheres uhum. que estão ali numa festa e de repente ela achou graça de algo e riu alto, entendeu? É A que é Era sempre vai olhar natural. com um olhar recriminador, tipo, ai, tá querendo chamar atenção. Ou que tá E a com Afrodite não tá. decote, né? Ou que tá com uma roupa mais sensual. Mas, assim, é da natureza dessa mulher, né? Se pintar, se arrumar, enfim. E talvez isso então, uma mulher ela vai condenar isso nessa outra mulher. É, vai porque é sempre uma ameaça para ela. A Uhum. Era tem esse conflito, assim, quando ela não. Nós estamos falando de Era pura, né? Isso, Se ela tá, exato. se É. ela tá bem ali com os arquétipos dela, se ela tem a Afrodite junto dela, né, nas relações Uhum. dela, e em especial no casamento, porque o casamento é muito importante para ela, é o eixo da sociedade para Era, Uhum. né? Uhum. É o sonho dela instituir uma família, né? Uhum. Uhum. No entanto, dentro desta família, o marido sempre vai ter uma posição mais importante que todos os outros para ela, né? Uhum. O melhor sempre primeiro é para ele. Então, às vezes é um conflito dos filhos como a mãe era, né? Porque às vezes Uhum. tem uma menina coreia, né? Que quer o olhar Uhum. da mãe e a mãe tá olhando para o pai, né? Então, Uhum. a jovem cresce, se torna adulta, mas ainda tem esse complexo, né, da infância ou da adolescência, quando às vezes a mãe não pôde dar atenção porque estava atendendo o pai. Ou a Uhum. mãe não acolheu ela em algo porque o pai disse que não, ou que o pai não aprovava, ou que o pai queria outra coisa para ela, né? Enfim, o que vai ajudar ela a sair da donzela, dessa dependência da mãe, ou da espera pelo olhar de aprovação, né, da mãe, Uhum. é ela ter experiências que a amadureceram, né? Falando Uhum. lá da Coreia e da Perséfone. Agora, Sim. se ela não teve essas experiências, ela pode até hoje estar num conflito ainda, né? A mãe, a mãe às vezes toma conta e dá opinião no casamento. Ela Uhum. quer, daqui a pouco ela quer se separar, eu sempre dou esse exemplo, né? Ela não tá bem no casamento, uma mulher, tá? Uhum. Que tem uma mãe era. E às vezes a gente quer conversar com a mãe, quer um conselho, quer desabafar, quer um colo, né? Mas se ela for falar do casamento para a mãe, quem que vocês acham que esta mãe era vai apoiar? O marido da filha. É, Colocar o ele genro é como. sempre o amor Uhum. da vida dela, assim, né? Uhum. Ela sempre vai aconselhar a esta filha a fazer de tudo para manter essa relação. Porque para ela isso é Nossa, importante. Ela vai usar os filhos, os netos, pensa nos teus filhos, isso, aquilo, outro, né? E a gente não está exato. julgando essa mulher, tá? Não, Não não, não. estamos aqui fazendo julgamento de ninguém que se vê nesse arquétipo. Se você aí se Uhum. vê, né? Bom, interessante. Estou percebendo agora que eu visto esse arquétipo, que ele me domina muitas vezes, que eu não consigo sair de uma situação, de uma relação abusiva, ou de um relacionamento onde eu estou infeliz, onde eu percebi assim que, bom, nós nos tornamos bons amigos. No É. entanto, mas como homem e mulher já não
não caminhamos juntos. E Uhum. ok, sabe? Só que às vezes você fica ali com a dificuldade de encerrar essa relação, porque vem de uma família tradicional de eras, É, de eras é. e eras. E nós não estamos falando isso para que, né, alguém diga, ah, então foi culpa da minha mãe, então é culpa da minha É, avó. Não, né? é, Imagina o quanto, nem posso imaginar o que elas não passaram, entende? Né? Ou passaram. exato. É, Porque não tinha essa liberdade que nós temos hoje. Está aqui falando exato. sobre isso, né? É. Estamos só falando. Agora, dar um passo para fazer diferente, a gente sabe que isso é um desafio, às vezes, sabe, muito Muito. difícil para a mulher. Uhum. Ainda mais quando se tem filhos, a gente sabe, É. né? Então, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está para trazer informação e estender a mão e dizer, estamos aqui, Uhum. né? Uhum. Você tem com quem contar. Hoje em dia está muito divulgado isso, né? Uhum. Então, interessante como vem essa, esse campo da violência quando se fala de Uhum. era, né? Uhum. Uhum. Porque, ou porque muitas sofrem algum tipo de violência, né? Ou porque ela está extremamente ferida. E às vezes é uma ferida emocional. São tantas, né, que ela tá deprimida, tá sufocada, tá amargurada, né, numa Uhum. relação. Quando tem ainda essa mulher ainda tem um arquétipo de Deméter junto, né? Quando Nossa. normalmente a gente tem uns dois ou três mais evidente, né, e os outros mais em defasagem, que é o que a gente propõe conhecer todos e procurar equilibrar, dançar uma dança, né, em harmonia com todas. Uhum. E só conhecendo então as características e, né, a luz e a sombra de cada uma delas, e que a gente pode estar atenta, né, a não repetir aqueles passos que foram dados anteriormente, que te levaram a, a, ao sofrimento, à dor, né, a se colocar em último plano, né? Então a gente estava trazendo mitos dentro de uma visão patriarcal. E o Uhum. quanto essa cultura patriarcal fragmentou o feminino. Né? E é Uhum. essa a ideia que nós temos. E que nós não. Parece que é uma batalha constante para conseguir ser esta mulher inteira. Tá? Quando Nossa. você vê, você está fatiada de novo, você está retalhada de novo, sabe? Você É. está violentada, abusada de novo. É. Então é Uhum. muito forte assim estas memórias, mas nós podemos ir além delas. Nós Com precisamos o quê? certeza. Olhar com um certo distanciamento, né, Uhum. para todas elas. Precisamos ter um diálogo, né, com a nossa ancestralidade, né, e a Uhum. gente conversa sobre isso no espelho da lua e como podemos fazer. Às vezes é algo simples, sabe, gente? Mas é aquilo que eu falei ontem na live com as gurias conversando com elas, de tantas vezes que você para e tem o tal diálogo, tantas vezes que você para e fala consigo mesmo, e, sabe, uma hora essa chave vira, Uhum. sabe? Uhum. Então nós precisamos de mais pausas. Uhum. Precisamos nos recolher mais quando estivermos nos deparando assim com uma situação de conflito, com algo que você não quer mais para sua vida e que você ainda está dizendo sim, querendo dizer não, sabe? Ótimo. Pausa, Uhum. pausa, se recolhe, para, respira, medita e conversa com esses arquétipos. Uhum. Você não é esta ou aquela outra, né? Quem é você? Né? Quem é a Ana Paula? Quem é a Ana Paula? Do que ela gosta? O que ela quer para a vida dela? O que ela pensa que merece?
Quando a gente começa a perguntar o que eu penso que eu mereço, aí a gente vai vendo que nós estabelecemos muito pouco para nós. Perfeito, É perfeito. a gente que não se sente merecedor, e daí com um monte de, claro, coisas que você Uhum. ouviu. Entende? Só que isso são vozes, são memórias. Então, tem uma forma que a gente pode, sim, honrar toda a história da forma que foi, né? Do jeito que se apresentou. Nós temos que lidar com o que é real, né? Não que você imaginou para você, porque foi diferente, né? Então, poucas pessoas são aquelas que, eu imaginei isso e aconteceu exatamente assim a minha história. Tem que ser uma Atenas puríssima, né? Que ela fez um projeto de vida para ela e ele saiu exatamente daquele jeito. E ela É. alcançou o que ela queria. Mas ainda assim, tem né, aquele lado que ela não experienciou, não experimentou, porque não estava nos planos. Mas ok, entendeu? O plano dela, ela estabeleceu e realizou, né? Construiu metas, objetivos, estratégias para alcançar o tal do objetivo. Agora, inclusive ela pode nos tirar de uma relação abusiva. A questão é que ela é filha de Zeus, né? Hum. Daí também E tem essa ela identificação. sempre se alia ao pai, Uhum, né? uhum, E encoberta, inclusive, né, algumas atitudes de falta de caráter do pai. Assim. uhum. Então, talvez uma mulher que tenha uma filha Atenas não vai encontrar apoio, sabe? Na família também. Então, às vezes Hum. precisa de uma. Desculpa, eu falo muito às vezes, tá? Mas é porque eu não quero generalizar. Determinar. Nem não é uma regra para todas nós. No entanto, há uma estatística, um índice, né, de, de muitas mulheres que passam por determinadas situações e a gente vê que é totalmente arquetípico. A gente vai estudar o mito e está ali. Assim É, foi. Né? é. Por isso se usa a psicologia grega, a psicologia junguiana, né? Porque são arquétipos que estão no inconsciente coletivo Uhum. e que se repetiu muitas e muitas e muitas gerações. Mas eu falei ontem sobre isso, acho, na outra live, eu confio plenamente que nós temos total autonomia, né, para modificar esse Com inconsciente certeza. coletivo, Sim. né? É de acordo com as nossas ações. Quanto mais pessoas estiverem tendo, né, determinada atitude a favor da vida, pronto, a gente muda no Uhum. coletivo isso. É Né? Isso consciencial, né? é a teoria do milionésimo círculo, é a teoria do centésimo macaco. Então, Macaco. isso É. serve também para Uhum. essas histórias, né? Que nós estamos Uhum. escrevendo ainda. Exato. E Às vezes a gente só está repetindo. o quanto é Hum. importante, né? Algumas mulheres já estão despertas, algumas mulheres já estão nessa consciência. Então, isso também gera um campo consciencial. Então, quanto é importante daí, uma vai despertando a outra, que vai despertando a outra, né? E assim a gente vai indo. Por isso, esse trabalho. Então, Tão lindo e maravilhoso. cada geração, assim, cada época, né? A gente viu assim que precisou muitas mulheres vestindo o arquétipo de Ártemis e Atenas para nos tirar de relacionamentos assim onde estava sofrendo, né? Porque se você não Uhum. tá tudo bem, tá feliz, ok, você, né, tá dentro É, daquele padrão de esposo e nem sempre você vai atrair um Zeus sacana, né? é, Eu né? não é assim, né? No entanto, assim como nós somos influenciadas pelos arquétipos, eles também são, né? Então, legal a gente sempre estar se autoconhecendo, se autoinvestigando e conversando,
com o parceiro, com a parceira, né? Sobre Uhum. essas relações, sobre as tuas descobertas sobre si mesma, sobre o que você gostava e hoje não gosta mais, sobre o que você tem interesse, curiosidade para conhecer, para fazer, para Uhum. experimentar, se ele topa também, né? Uhum. Porque é interessante, assim, que eu vejo nos relacionamentos é que, bom, você se comprometeu e é como se houvesse algo estabelecido que esta relação é uma relação monogâmica. Ninguém falou sobre isso. A gente nunca conversou sobre isso. Só que aí você começa a demonstrar ciúme, o outro começa a demonstrar posse, e aí fica Uhum. nesse jogo. Mas, Uhum. sabe, nunca se conversou que tipo de relação que a gente ia ter. Hoje já, claro, existem muitas pessoas que já conversam sobre isso antes de casar, noivar, ou se juntar ou Uhum. morar junto. Uhum. Já existe, né? É. Mas tem muita gente ainda, né? E eu moro no interior, hoje, assim, eu vejo como tem, né? Claro, os filhos mais jovens às vezes saem, vão para a capital, para Uhum. cidade É, grande, tem que não bastante, é. querem viver esse padrão, né? Uhum. Mas a gente vê, assim, que são assuntos que não se falava, né? Não se tratava. Casamento é isso e ponto final. Né? Uhum. É. E aí, se alguém sair disso, alguém da família, é melhor que esteja longe para ninguém saber, É para verdade, ninguém é por ver, aí. para ninguém falar, É, né? porque mudou esse padrão, né? Então, E a gente. As Afrodites, elas são muito julgadas, elas são muito punidas, porque a gente está falando bastante de Hera aqui, né? Uhum. Vamos trazer a Afrodite um pouco assim, porque muitas vezes essas mulheres ou essas jovens mulheres, né, precisaram se afastar da família para poder viver quem Uhum. elas eram, o que elas são, Uhum. né? Vão para cidades longe também, porque as cidades pequenas, elas, né, eram Não podem a menina viver. falada, É. ou ia, como diz assim, né, defamar a Envergonhar a família, família. envergonhar a família. Então, tem várias coisas aí. É, e aí imagina uma filha Afrodite com uma mãe Hera, Pois é pé de guerra. né? Nossa. Uhum. E muitas mulheres, então, também não se permitiram, né, viver essa, esse amor, assim, da Afrodite, né? Uhum. Muitas, inclusive, abandonaram um grande amor. É. Muitas, eu vejo, já escutei muitas histórias, assim, de mulheres que até hoje amam aquele primeiro homem, aquele namorado Aham. adolescente, aquele com quem ela sonhava se casar, mas não se casou Foi. porque não era o rapaz adequado para ela, Uhum. Para a né? família, né? E isso, a família não, né, impediu. Uhum. Aí, Uhum. ok, ela se dedicou para os estudos, ela foi para outra cidade, ou ela, sei lá, o que aconteceu, que ela encontrou Uhum. outra pessoa e casou. Mas nunca foi, sabe, Uhum. feliz como ela imaginava que seria, e ainda sonha com aquele primeiro beijo, sabe? Olha só. Então tem muitas coisas aí que uma mulher, muitos segredos, né? Uhum. Quantos segredos uma mulher guarda. Oxe. E aí, É. quando eu digo assim para elas, né, as minhas irmãs em círculo, eu digo, sabe que é totalmente possível a gente amar mais de um homem e, e viver com apenas um deles? Parece que dá um alívio, né? Tipo assim, uma absolvição, tá tudo bem. Eu, Eu posso eu amar. amo aquele ainda, mas porque você acaba, o amor, ele também é uma construção, né? Muitas mulheres, as Sim, nossas mães, avós mesmo, não casaram por amor, né? exato, Muitos é. foram casamentos arranjados. Elas Uhum. aprenderam a amar nossos avós, nossos pais, né? É. No entanto, guarda lá os segredos dela e que nunca talvez Aquele foram amor, revelados. São aquele segredos de amor. família. E aí É. você vem, você nasce,
você cresce, você se torna uma jovem e de repente todos aqueles segredos estão com você Hum, para serem revelados. E você uhum, começa a ter determinadas atitudes, encontrar determinadas situações na sua vida, sabe? Como uhum, se todas elas estivessem ali se realizando. hum. E Por outras vezes você repete aquilo que elas viveram. isso pode vir numa moça, numa filha, digamos, né? E ela nem entendeu o porquê, né? Ela tá sentindo toda aquela energia em volta dela, que nem tu falou, né? Desses segredos, enfim, dos amores que não foram vividos, né? E aí ela vem a essa filha e daí ela acaba representando tudo isso nela. Pode Eu acontecer? acredito, isso é uma. Eu não posso determinar nada, né, Lu? Isso é uma visão bem minha, assim. Uhum, Algo que eu observo, né? uhum, Algo que eu trago, assim, muitos exemplos nesse trabalho, no Espelho da Lua, porque, porque muita coisa foi observada a partir da minha história caminhada, outras coisas por testemunhar, né, e receber relatos de outras mulheres. é E isso. outras informações me chegam do campo das próprias mulheres. E Uhum, aí, coisas que eu nem imaginava, de dizer assim, nossa, essa parte eu não imaginava que podia acontecer uhum, isso, mas aí eu falo, e aí alguém deflagra a emoção. uhum, E aí abre-se um movimento, às vezes, de alma e a gente constela. Então, tem muita coisa, né, que eu percebo, assim, pela sintonização do campo, né? E eu uhum, aprendi muito sobre essas pequenas atitudes, às vezes, que a gente nem parava para pensar, mas que é de um arquétipo. Eu uhum. aprendi como se fosse como se fosse o campo da ancestralidade daquelas mulheres sentadas comigo me contando. Sim. Sabe por que que eu te pergunto? Porque sempre, em todas as nossas lives, tudo que tu vai falando, né, eu vou linkando, assim, eu vou também me dando conta de algumas coisas, né, de fala de mulheres, né, da minha própria ancestralidade. E essa questão que tu falou dos segredos, também eu vejo muito, né, nas pacientes e em próprios encontros ali do Sagrado Feminino. E também tem a questão, às vezes, que não é nem da ancestralidade, é que essa mulher Afrodite, que também talvez tenha um arquétipo de Hera, ela, às vezes, ela nega um amor, né? O amor, mas em prol, por exemplo, de uma situação social, de ficar com outro parceiro, né? Por uma situação social, por uma Deméter, né? Por causa de filhos. Então, eu Uhum, já atendi, sabe, algumas mulheres, assim, que tiveram nesse dilema, né? E que renegaram o seu amor. Em prol, abriram a mão do seu amor, de viver um amor com aquele homem, porque aquele homem não lhes dava uma posição social, né? Não poderia, por exemplo, sustentar os seus filhos. Então, isso também já. Eu fico fazendo esses links, sabe? uhum, uhum. É, o tal do Porque amor daí tem um cego outro e apegado. arquétipo junto, né? É que daí que nem tu fala, É, porque daí é isso entrou que um eu ia outro dizer. arquétipo. O tal do amor cego e apegado. Então, às vezes, pelos filhos, a gente se mantém numa relação ou encerra, né? Põe uma pedra em cima de algo que você imagina que não pode viver, não é mais para Uhum, você, né? uhum, Acontecer. Bom, as coisas não saíram como imaginaram, e ok, agora eu tenho filhos, e aí vem um arquétipo, né? Daí uhum, emerge o outro arquétipo, né? Que é Deméter. E aí, enfim, você vai vivendo, né? Vai um dia atrás do outro, vai se passando os anos e você tá ali sendo mãe. E daqui a uhum, pouco você tá sendo mãe e esposa. E só isso, né? E ser mãe sim, e esposa, você tem referências sobre isso. uhum, Então, aí você vai reproduzindo aquilo ou vai tentando fazer diferente. Só que fazer o diferente
você vai precisar de outros arquétipos, sabe? Você vai precisar da Afrodite, você vai precisar da Artemis, você vai precisar muito da Hestia para parar muitas vezes e silenciar, sabe? De se recolher Uhum. no seu povo, assim, e, e receber, né, do interior essa resposta, porque às vezes a gente busca em tudo que é lugar, e as pessoas têm bastante opinião para dar, é interessante isso, sim, sempre tem, né? E, no entanto, a resposta ela vem de dentro, ela está com você já. A gente sabe Uhum. exatamente o que tem que ser feito. A questão é que às vezes Uhum. você tem algumas barreiras, alguns muros aí, né, para ultrapassar, Uhum. para implodir, né? É. E mas a, a, quando você para, quando você silencia, quando você se dá esse tempo, sabe, de recolhimento, você olha para esse muro e às vezes vê que ele é feito todo ele de crenças. Exatamente. Que merda, sabe? Você olha assim, É, putz, isso tá tudo aí na minha cabeça. É tipo assim, é isso, é eu que tô criando essa a barreira. minha mente me limita, É. né? Então Uhum. precisa ir de mais tempo consigo mesmo. E às vezes se torna difícil esse movimento para dentro. Mas você tem que se Uhum. convidar muitas vezes para isso. Uhum. Mas você precisa dar esse primeiro passo, né? Buscar experiências que te levem a fazer contato com essa dimensão do dentro. E aí você ter noção do que é que tem aí, para você conseguir fazer essa limpeza, né? Essa autoinvestigação ou acolhimento, né? Porque você vai ver tudo conteúdo histórico, né? Uhum. Então, Exato. sejam seus do inconsciente pessoal, seja do inconsciente familiar, seja do inconsciente coletivo, está aí, né? O que a gente pode estar fazendo para dissolver, né? Parte desse conteúdo, que você possa caminhar um pouco mais, né? De léguas aí, um pouco mais leve. Algumas mulheres não conseguem se reconciliar com sua Isso. Afrodite. Às Uhum. vezes por uma série de coisas, né? De situações que vivenciaram, enfrentaram na sua adolescência, em especial, porque muitas das nossas Afrodites chegam na adolescência, né? Descobrem, né, a sexualidade. Então, a criança muito cedo, na verdade, já descobre sua sexualidade. Só que muitas de nós lá na infância também fomos reprimidas nessa descoberta da nossa sexualidade. Lá na Uhum. infância, quando, né, é natural que a criança se toque, descubra o corpo, né, que brinque às vezes com os próprios primos e as primas, né? E Uhum. Deus Uhum. livre, assim, quando alguém via uma menina se tocando, né? A Uhum. gente se sentasse de perna aberta, assim, sabe? Às vezes é um bebê e esse olhar da Era para a vulva, sabe? Para a vagina, é muito interessante isso, como tem um olhar de sujeira, de pornografia, que está relacionado com esse Uhum. amor pornéa, né? Esse amor pornográfico. Uhum. Então, às vezes, ela não consegue ver a, a naturalidade, né? O que é natural, o Uhum. que é instintivo. Quando a criança se toca, né, que tu estava falando, isso a gente vê muito na escola, principalmente na educação infantil, porque tem Uhum. aquele momento do soninho depois do almoço. Ah, Então, eu já tive várias experiências com isso. Eu tinha uma aluninha uma vez que ela se tocava, né? Ela deitava de bruço e botava a mãozinha assim e ficava se tocando. E ela dormia.
Então, para ela, não tinha uma conotação sexual, ela tá, né, sexualidade, né? Tinha uma conotação de relaxamento, E de de prazer. ela, de prazer, né? Só que ela não Uhum. era criança, gente, ela estava se tocando. E aí um dia eu olhei uma live falando sobre sexualidade e a pessoa que estava conduzindo a live, inclusive ela era uma terapeuta tântrica. Ela contou uma experiência dela que ela era criança, 4 anos, sei lá, 5, né? E ela estava sentada assim, olhando televisão, acho que até tomando uma madeira, não sei, e tocando ali na sua vagina, né? Tranquila. E aí veio a avó dela e deu um tapa. E disse: não faz Uhum. isso, não faz isso. E aí, trazendo toda essa carga de pecado, talvez, de culpa, de errado, de Sim. sujo, né? E, é, Então, tem que ter cuidado, né? é, A gente precisa ter cuidado. precisa, porque é assim, sabe? Várias coisinhas, pequenas coisinhas que vão acontecendo, né? Uhum, Situações, frases, né? Uma atitude que vai uhum, refreando essa tua sexualidade. E depois na vida uhum. você não se permite ter prazer. Não só prazer com o Sim, ato sexual, com nada. É, sim. fica instituído na tua psique que para você, mulher, não é permitido ter prazer. E nem se Isso é uma tocar. coisa louca. Não pode se É. tocar, não pode. Não, não pode se. Sabe, porque tem várias coisas. Você pode ter prazer realizando vários tipos de atividade, mas aí você não Uhum, se permite realizar essas atividades, porque está é. relacionado com o prazer. E o prazer para você é proibido, Nossa. né? Existe essa Uhum, crença de que o prazer para você é algo proibido. Então, uhum, precisa construir frases aí de reprogramação, né? Reprogramar. É importante que você dedique 2 horas do dia para sua alma. E às vezes a gente nossa. não dedica nem 10 minutos, sabe? É, Então, se você não exatamente, pode né? 2 horas direto, você pode também distribuir ao longo do dia, né, essas 2 horas. Que você faça Uhum, pausas, 15 minutos para você. Você trabalhou mais 2 horas, 3 horas, 4 horas, mais 15 minutos para mim. Sabe? De você uhum, parar, botar um fone, escutar, sei lá, uma meditação, ou de você uhum, escrever alguma coisa. Agora é a hora de despertou, é a hora de eu criar uma frase de poder para mim. Aí você cria ali uma afirmação positiva para você. Estabeleça, sabe? é, Isso é Atenas, isso é Perséfone, isso é Hestia, isso é Deméter, né? uhum, Isso é Hera, isso é Afrodite, isso é todas elas. Porque a Deméter em você está cuidando de você, porque a Hestia de é, você está te convidando a olhar para dentro, a silenciar, porque a Perséfone de você está criando pequenos rituais no dia para você, para o seu bem-estar. Porque a Atenas de você está te convidando à disciplina, te disciplina a criar um sadhana, uma prática diária para você. uhum. Não precisa grandes técnicas, não precisa ter um monte de curso, sabe? Você Não, é né? capaz, você tem E aos tudo poucos aí para você também. crescer. Vai aos Aos poucos. poucos, porque Não não é uma coisa precisa um passo tão radical. grande. É, É, exato, vai aumentando. Começa 5 minutinhos. É o que todo mundo ensina na meditação, né? Que todo mundo acha que para meditar tem que ficar ali em silêncio 2 horas. Não, começa 5 minutinhos, né? E vai aumentando até que tu consegue criar esse hábito. É e a hábito. clareza vai vindo, gente. A clareza vai vindo de uma forma que você nunca encontrou nem na melhor terapeuta, nem na melhor É, cartomante, nem no melhor livro que você leu, não é desconsiderando verdade. nada disso do caminho, Isso. É. que são recursos para nós, mas sabe, uma grande transformação assim na minha vida foi quando eu passei a confiar no meu coração, sabe? Quando eu me comprometi totalmente comigo. Quando eu disse Uhum, assim, mas não arredo mais o pé daqui, sabe? uhum, Essa fidelidade consigo mesma é muito importante. Então, um desafio de Hera, assim como para Deméter é aprender a ser mãe de si mesma, Hera é aprender a ser companheira de si mesma.
a se comprometer consigo mesmo, né? A ter esse casamento consigo mesma. E aí, sim, você vai sempre querer relações sadias. Você não vai se permitir mais a relações tóxicas, sabe? Uhum. Porque tem relações tóxicas e a gente às vezes se vicia nisso, É. né? Então, e aí a gente perde, né? Claro que a gente sabe que envolve aí, às vezes, né, várias questões, mas quando a gente desenvolve essa confiança em si mesma, né, ah, não tem impossível para ti. Assim como Não, uma mãe não vê o verdade. impossível para alcançar algo para o filho, sabe? Você não vê o impossível para você. Uhum. E Estia pode te ajudar a isso, né? Para não Uhum. dizer que não falamos dela. Eu gosto muito de É, começar o espelho da lua com ela e finalizar com a Afrodite, que eu acho que são duas pontas assim, sabe? e Que se fica depois se ali ligam. redondinho assim o movimento, porque é Aham. essa quietude, né? Essa relação com o amor divino, né? E essa relação com o amor carnal, a sexualidade, o instinto, né? Essa Uhum. integração dessa mulher que somos, mulher sagrada e profana, né? Uhum. E é isso, a Este, ela pode nos trazer esse centramento, né? Uhum. Esse centramento dela que, enquanto arquétipo, seria ela que traz, porque ela é uma mulher devocional, uma mulher Uhum. que busca sempre essa conexão com algo sagrado. Então, pode ser através de uma religião, pode ter passado já por muitas religiões, pode ela desenvolver suas práticas dentro da sua própria casa, criar a sua forma de reverência ao divino, né? Uhum. Normalmente ela faz da sua casa um templo, esta casa é sagrada, né? E ela cuida como algo muito precioso. E aí a gente aprende com ela a desenvolver esse cuidado também com o nosso templo, né? Que o nosso Oh, corpo é um templo. E isso ela pode sagrado. ensinar a Uhum. Afrodite, sabe? Uhum. A sua Afrodite, Uhum. quando ela está em desequilíbrio, né? Porque enquanto arquétipo, sim, ela pode se perder nas sombras do arquétipo, uma mulher que tem muito O que que é o latente, desequilíbrio? O que que é o desequilíbrio então, da Afrodite, muito, então? muito latente, assim, né? Uma Afrodite sem essa integração das outras deusas, ela Uhum. pode ser uma mulher que se perde na noite, não na noite que a Uhum. Perséfone se perde, né? Mas Uhum. nas festas, nos bares, nas bebidas, Uhum. nos palcos, Vícios. Vícios vícios. também. E Uhum. se junta ainda a Perséfone e a Afrodite, é um caminho muito, muito sedutor para ela, né? Os Uhum. alteradores de consciência, substâncias que alteram a Uhum. consciência. Então, Uhum. e aí as outras deusas, se a gente convida todas elas, entende? Sempre tem ali recursos que podem te ajudar a sair da sombra. Um arquétipo pode te ajudar a sair da sombra de outro arquétipo, sabe? Uhum. Uhum. O que mais? O fato de não se comprometer, não parar numa relação, ou Afrodite. criar relações extraconjugais, né? Porque não é só os Uhum. homens que, que, que têm as suas relações extraconjugais, porque a, Uhum. né, se fala muito do arquétipo dos Zeus, né? Uhum. Mas não, tem esse lado da Afrodite também. Então, às vezes, ela casou, tá num casamento, tem uma família, mas ela tem suas relações sem ter combinado isso com o parceiro. Hum. Então, Então, poderia ser uma os homens também têm as suas promiscuidade. coisas. A gente poderia falar que ela pode estar numa promiscuidade, então, ou não? Eu não gosto muito desses termos vulgar, promíscua, porque isso são palavras do patriarcado em relação a atitudes Hum, das mulheres que escolhem fazer o que sim, bem entendem com o seu corpo, entende? Que é um direito nosso, ótimo, né? perfeito. Então,
No entanto, tem mulheres que querem estar num compromisso, querem estar numa relação monogâmica, tá? Porque tem outras que não Uhum. querem, tá tudo bem, elas vão encontrar parceiros, elas vão encontrar esses parceiros que, Exato. que, que casam com essa ideia dela, com esse estilo de vida dela, tá? O Mas tem outras poliamor. que querem. Hã? É, Poliamor. tem tantos termos. Vamos botar um nome. E aí, só que tem outras que não, que querem uma relação monogâmica, mas não conseguem parar uma Uhum. relação monogâmica. E às vezes elas Uhum. procuram, inclusive, terapia por causa disso, né? Porque Sim. se culpam, porque acham que não é certo, né? Porque querem falar sobre isso, mas sabe que a reação do outro não vai ser positiva. E ela tem medo de Uhum. acabar esse relacionamento por causa disso, Uhum. se ela for franca, se ela for sincera. E, enfim, ela precisa de ajuda, ela está buscando ajuda por isso, né? E lembrando sobre Afrodite, gente, que Afrodite não é uma mulher estereotipada, né? Não é uma Hum. mulher montada, tá? Ela é o mais natural possível, tá? Uhum. Ela não precisa de acessórios, né? Ela pode, sim, se divertir com eles, né? Porque ela é Uhum. muito criativa, então ela pode se vestir de muitas coisas, ela pode ser, enfim, o que ela quiser, né? Não precisa ser só Mas aquela mulher ela, maquiada, salto alto, né? não, Aquela montagem né? toda. É, que se tem essa visão também de Isso não Afrodite. é Afrodite. Isso é uma ideia que pintaram para nós sobre Afrodite. Inclusive os Uhum. produtos, né, com nome afrodisíaco, né? Tá Olha sempre só. relacionando Uhum. Afrodite a sexo, nome de motel, né? É verdade. Qualquer Uhum. coisa relacionada a sexo, aí eles usam o nome de Afrodite. Agora, Afrodite É, não é só isso. Não é só sexualidade, ela é exato. beleza, ela é arte, ela é amor. Ela que inspira o ser humano a se unir a outro ser humano. Não importa se é homem, se é mulher, independente de gênero, ela Que inspira a lindo, união. Assim como que lindo. a Hera, ela tem esse desejo pela união, só que é um relacionamento hétero. A Afrodite não tem Uhum. isso. E Não se tem, ainda ela é uma livre. mulher reúne a Afrodite e a Ártemis, então não há limites para amar. Então, né, gratidão mais uma vez, né? Assim, não tem, a gente tem um amor uma pela outra assim muito lindo. E eu convido a todas para participar do Espelho da Lua com a Ana, né? Porque ela é a minha referência e eu confio assim que é uma mulher que estuda. Essa mulher aí, ela estuda, cara. Ela não vem aqui Ai, falar do Jazz. nada. Não, ela não. Então, assim, Eu já gurias, eu disse, eu tenho confio. uma lupa, né? Eu sou uma investigadora. Exato, eu confio no trabalho, no coração e na guiança, tá, minha linda? Grata. Gratidão. Aprendi muito, de novo, né, olhando para outros aspectos que eu não tinha conseguido ver. E eu tô só pelo esse espelho da lua, garrei um medo desse espelho da lua, garrei um Não medo tive desse espelho da lua que vai me transformar, vai mexer com coisas em mim e eu tô assim, ó, que nem Afrodite, facinha, facinha. Mexa, Eita, coisa boa. mexa que é bom, mexa que é bom. Acredite para todos. Tchau, amores.